Olá, bem-vindo ao Futebol Corte Clube. Aqui você encontrará os melhores cortes de podcast sobre os dos mais derivados esportes. Então, se inscreva para não perder nenhum corte e curta para ajudar no crescimento do canal. Um grande abraço e bora pra resenha. O grito mais injusto que existe no futebol, na época, né? Principalmente. Não no Palmeiras, que o Palmeiras eu nunca recebi um dia de salário atrasado. Mas nos outros clubes era prática. Por que eu sou mercenário se eu jogo sem receber? Sim. Eu joguei 8 meses sem receber. Você abriu mão? Não, joguei porque o clube não pagava, assim. Não no Palmeiras. O Palmeiras não pagou em dia. Okay. Mas, por exemplo, eu já tive clubes que eu fiquei 8 meses sem receber. Então, assim, como me chamavam de podre, de bichado, de acabado. Isso eu não estou inventando, foram palavras de tetraplégico. Infelizmente, eu acredito. Entendeu? E assim, o que mais me doía era falar que eu tinha um dos maiores salários do Palmeiras, eu acho que por mérito, e falar que eu machucava, que eu... Corpo mole. Corpo mole, só que todas as minhas lesões, elas são mais do que comprovadas. Claro. No tanto que eu peço, tem um momento no Palmeiras que eu tô assim já no limite mental, que aí eu tive mais uma lesão muscular, que eu ia ficar acho que de 2 a 3 meses, que aí eu peço pro presidente, pro Mustafa, que ele foi muito gentil de me atender, que ele estava numa reunião, ele saiu da reunião, me atendeu, e eu falei que eu não queria receber os meus 3 meses de salário, que eu queria que o salário nem batesse na minha conta. Que eu queria que ele criasse algum mecanismo jurídico para que dali fosse para alguma instituição de caridade, porque eu queria provar para as pessoas que eu não sou aquilo que elas estão falando que eu sou. Sim. Eu tinha que provar para elas uma coisa que elas achavam, né? E que acham ainda de muitos jogadores. E ele me deu a resposta que não ia fazer isso, que a obrigação dele era me pagar e a minha era jogar, e que eu tinha que voltar para lá e me recuperar. Mas a ponto de eu pedir para não receber, assim. Porque acabou que eu me sentia na obrigação de não receber, porque foram tantas coisas que eu vi que, porra... Sendo que você levou teu corpo, o atleta tem muito disso. Primeiro que se torna muitas vezes refém de algo que ele não criou. Se a indústria do futebol produz e gera milhões, e um percentual desses milhões vai para os artistas principais, não é culpa. É simplesmente natural da indústria que esses artistas participam e representam. E aí, às vezes, acaba se tornando refém daquilo, de ter, mas é um alto salário. Não, é o salário justo desse meio, dessa profissão. Né? E ninguém dá, igual você falou, você tinha um dos maiores salários porque você era um jogador que merecia, assim, conquistou. Eu não pedi aquele salário, não botei uma arma na cabeça de ninguém. Claro. O salário era alto porque, teoricamente, eu dava algum retorno interessante para o clube. Com certeza. Mas, assim, é difícil você conviver com... Eu tinha muita dificuldade de conviver, assim, com as críticas que eu sofria, porque eram críticas abusivas, assim, sabe? De botar... Aqui no Rio de Janeiro, chegaram a botar o meu salário no jornal, quando eu jogava no Fluminense, e fizeram uma analogia com o que dava para comprar com termos pejorativos, tipo, dá para comprar não sei quantos óleos de peroba, passar na cara de pau dele de ainda querer jogar futebol. Foi nesse nível, assim. Caramba, cara. É pesado mesmo. Nível. E você nunca foi um cara de ficar também provocando, né? Tipo, algo assim? Hoje se absorvia? Não, eu guardava e por isso que eu acho que desencadeou uma doença. Não, se é um cara que é isso mesmo e acabou, porque tem cara que é assim, né? Paga e fica quieto, e aí provoca de alguma forma, não justifica, mas aí acaba que provocando uma reação, mas não. Você sempre foi um cara ali. Eu sempre guardei muito, assim, nunca falei muito nada pra ninguém das coisas que eu sentia, que eu sofria. E acaba que tu ouve tanto que entra na tua mente, né? Acaba acreditando naquilo. Tu acaba acreditando. Eu comecei a achar que eu era podre, que eu era bichado. Eu comecei a questionar por que minha mãe foi me ter com 40 anos. Eu devo ter nascido com algum problema. Caramba. Então, assim, tu começa a viajar numa parada muito doida, assim. Porque, caraca, não é normal. Todo mundo joga, me machuca. Mas hoje, Diego, e não culpando nenhum método de trabalho, mas, por exemplo, a maioria dos meus companheiros, eles eram muito fortes, pernas fortes. Eu sempre fui muito franzino. Então, como não tinha especificidade nos treinamentos, quem era mais frágil pagava um preço. Eu não corro 10 quilômetros
numa corrida contínua no jogo. Eu corro com aceleração, desaceleração, mudança de direção. A gente treinava 10 quilômetros e depois ia fazer um circuito na areia, com 8 passagens. De forma muscular, eu não aguentava. Aí eu jogava 3 jogos e machucava. Então o problema era meu? Não, o problema era o método. Ah, mas por que os outros não machucavam? Porque os outros, a massa muscular dos caras era absurda, a minha não era. Quando eu peguei treinos específicos, eu não machuquei. Quando eu joguei no Santos, que o Filé viu que devido às lesões do cruzado eu causei um desequilíbrio no quadril, ele alinhava meu quadril, eu joguei o ano inteiro, sem ter problema. Então, na realidade, no final da minha carreira, é que eu pude perceber que o problema não era meu. Só que durante a carreira, eu cometi erros de tantas coisas que eu vi. Então, o que eu fazia? Eu machucava, aí eu pensava, pô, eu machuco porque eu tenho que treinar mais. Então, muitas vezes, Diego, eu saía o meu carro já tinha tênis, meia, short e camiseta. Eu saía do clube, se eu achasse que eu tinha treinado pouco, eu já parava num local, botava boné, óculos, disparava a corrida de 6, 7 quilômetros. Caramba. Então eu estava maltratando ainda mais a minha musculatura, porque eu achei que eu não tinha treinado, que o treino que o treinador tinha dado não era suficiente para mim. E ali já começa a ver que também mentalmente você já tinha ido embora. Já estava desequilibrado, né?